eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou fazer a correção das páginas 245 até a página 260. Então, vamos iniciar na 245. Outras linguagens, propagandas diferentes. Para chamar a atenção de um possível consumidor, as propagandas são elaboradas com muita criatividade. Para isso, os publicitários valem-se de diversos recursos de linguagem. Confira diferentes formas de apresentação e uso desses recursos para surpreender o público-alvo das propagandas. Propaganda de pet shop, que emprega somente slogan, argumento verbal, sem usar imagem. Então, pet shop, o que é um pet shop? Loja onde se vendem produtos e se oferecem serviços de banho e tosa em animais de estimação. Então, eu tenho os seguintes dizeres nessa propaganda. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Observe as imagens nessa propaganda sobre um produto de higiene para as mãos e converse com os colegas e o professor. Que argumento a imagem expressa? Então, qual o argumento que ela expressa observando tanto de mão aí, com bichos, não é isso? Aqui tem barata, tem até um ursinho, tem bichos verdadeiros, né? Igual o cachorro aqui real, tem ursinho, tem a barata real. Então vamos ver, a fotomontagem mostra mãos em diferentes situações cotidianas, tocando em diversos objetos e animais, o que deixa implícita a necessidade do uso do produto de higiene para manter essas mãos livres de possíveis sujeiras. Interessante, né? Que slogan você usaria para essa publicidade? Aqui é uma resposta pessoal. Vocês fizeram essa? Eu gostaria de ver a resposta de vocês. Qual o slogan que vocês usaram? Envie para mim. Gostaria de ver a criatividade de vocês, ok? Converse com os colegas e o professor. Em sua opinião, qual das propagandas convence melhor do uso de cada produto? Por quê? Bom, também é uma resposta pessoal. Cada um tem o seu gosto, não é verdade? Eu gostei mais dessa, não, eu gostei mais dessa daqui. Então, isso que vocês teriam que falar. Qual que vocês gostaram mais? Qual que você compraria? Qual que você usaria? Ok? Isso que vocês vão fazer. Quando diz conversa com os colegas e professor, tem como você responder, mesmo porque é uma resposta pessoal. Quando é uma resposta pessoal, se não fugir do contexto, o professor reconhece e aceita as perguntas, as questões, ok? Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai dizer qual te convenceu, qual você mais gostou, bom? Leia a seguir um poema que expressa, com recursos da linguagem poética, posicionamentos críticos ao mundo da publicidade do consumo. Relacione-o com as propagandas em estudo. Eu, Etiqueta Carlos Drummond de Andrade. É ótima essa poesia, gosto demais. O que ele fala? Eu vou ler eu deixei aqui só um pedaço porque ela é muito grande, mas eu vou ler essa primeira estrofe. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Aí vocês podem reparar os desenhos que tem ao lado. Um homem com as vestes, não é isso? E ele fala lá na poesia que é como se ele falasse o quê? Quando nós nos despimos, ou seja, tiramos toda a nossa roupa, relógio, brinco, tudo, nós estamos sem marca nenhuma, não é verdade? Quando você vai colocando uma roupa, um sapato, um tênis que seja, brinco, relógio, anel, pulseira, corrente, o que você faz? Você é uma propaganda ambulante, é isso que ele quer dizer. Por que você é uma propaganda ambulante? Porque você se enche de marcas, não é verdade? A sua blusa é uma marca, tem uma marca, sua calça pode ser o quê? Outra marca, o relógio, o brinco, o óculos. Então, é como se você se tornasse uma propaganda, tá? Releia estes versos do poema. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa, porque foi o que eu acabei de explicar. Porque ele se enche de produtos e cada produto tem uma marca. Então ele não tem mais um nome, não é a personalidade dele mais.
Bom, converse com os colegas e professor sobre qual é a razão de a pessoa que fala no poema se autodenominar coisa. Então, é mais ou menos o que eu falei, tá? É uma resposta pessoal. E existe qual possibilidade? Vocês podem colocar em prática o que eu falei ou colocar a pessoa se autodenomina coisa porque provavelmente se sente como um objeto, como se perdesse sua personalidade. Foi o que eu falei. Para se tornar algo que o consumismo impõe, porque ele se enche de marca a partir do momento que ele veste uma roupa, calça um sapato, coloca um relógio, um brinco, alguma coisa assim. Por quê? Porque cada um desses objetos tem uma marca diferente, então ele não se torna mais aquela pessoa, ele se torna outra por causa desse monte de etiquetas que ele se transforma. Bom, no poema faça alusão a diferentes produtos que estão estampados em várias roupas e objetos, mas não se relacionam diretamente com eles. Trata-se de uma estratégia de publicidade. O que provavelmente se pretende com essa estratégia de publicidade? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Bom, exatamente o que eu falei, de novo. É porque todas as perguntas envolvem o que eu falei. O que é uma propaganda? O que é uma publicidade? Quando você faz uma propaganda a respeito de uma marca para convencer um leitor. Lembra que nós falamos? Então, quando eu tenho vários produtos vestidos, estampados em várias roupas e objetos, o que acontece? Eu estou automaticamente fazendo a propaganda daquela marca. Porque se um amigo me para, alguém e fala, essa blusa é qual marca, por exemplo? Esse óculos, esse brinco, esse anel. E você vai dizer, essa marca é tal, essa outra marca é tal, meu tênis é da Nike, tudo. Então, o que acontece? Você está fazendo uma propaganda destes produtos, tá? Então, como nós vestimos roupas, é claro, e objetos, muitas pessoas gostam de objetos, você está transmitindo ali várias propagandas, até mesmo sem querer, tá? Você está fazendo, então, usando a estratégia dessa publicidade, ok? Aí fala, o que provavelmente pretende com essa estratégia de publicidade, ele fala no poema, faça alusão a diferentes produtos, mas não se relaciona diretamente com elas. Trata-se de uma estratégia de publicidade. O que provavelmente se pretende com essa estratégia de publicidade? Pretende chamar a atenção, tá? Do leitor, de você, ok? Isso que ele pretende fazer. Bom, comente o que você pensa sobre essa estratégia de publicidade. Justifique. Então, aqui também é uma resposta pessoal. O que pretende com essa publicidade? O que nós pretendemos quando nós fazemos uma propaganda? Convencer algo ou alguém a respeito daquilo que nós queremos. Então, essa estratégia, o que ela traz? Ela traz a estratégia de convencer o leitor, não é isso? Então você vai colocar, convencer o leitor de que quando você se veste com aquilo, automaticamente você está fazendo uma propaganda a respeito daquilo que você usa. Então, turma, é importante que você use o que você goste, tá? Ou o que o seu pai e sua mãe te dá também, claro. Porque se você... o que eu quero dizer é, por exemplo, você torce para o Cruzeiro ou para o Atlético. Então você vai usar a propaganda da camisa que você torce, não é verdade? Mas vamos supor que na sua casa tem você cruzeirense ou atleticano e na sua casa é o contrário. Seu pai e sua mãe torcem para o outro time. Então, se você usar automaticamente uma camisa deles, não que você torce, você vai estar fazendo o quê? Uma propaganda do time deles, não mais do seu time, tá? Você é como se tivesse sido convencido a sua opinião tenha sido trocada com base aí no seu pai ou na sua mãe, tá bom? Então comente o que você pensa. O que você acha? Você pode ter feito algo diferente. Eu estou aqui dando uma sugestão. Desde que não saia do contexto, está correto. Não precisa pagar para colocar minha sugestão. Então é como se você estivesse fazendo o quê? Propagandas de vários produtos, porque no dia a dia, se você for olhar e pensar por esse lado, igual o caso do Leonardo quando ele fez esse poema, nós automaticamente fazemos propaganda de tudo, nós perdemos a nossa personalidade, ok? Aqui eu coloquei até uma outra resposta na 2 aqui, ó. Além de ser levado a adquirir um produto, o consumidor pode ser um portador de divulgação dos produtos. É tudo igual eu falei aqui, ó.
portador de divulgação dos produtos, porque automaticamente você está com aquilo, então você está levando aquilo para as pessoas que você encontra no dia a dia, tá? Se você quiser copiar essa resposta, não tem problema, caso você não tenha feito ou você acha que a sua tenha ficado errada. Propagandas curiosas, é legal isso aqui. Reparem as propagandas, olha que legal. Observe algumas propagandas ou anúncios curiosos que procuram chamar a atenção das pessoas em vias públicas. Então, aqui está num poste, não é isso? Olha, os dentes você consegue tocar, tá? Tá vendo? Ó, foi feito de papel para chamar a atenção. Aqui eu tenho um pente, tá vendo? No fio. Olha que interessante essa aqui. Um pente enorme desembaraçando os fios de energia elétrica. E por último, ele fala que é um corretivo líquido gigante posicionado estrategicamente na calçada, dando a impressão de que pintou a faixa de pedestres. Olha aqui, enorme e com essa gotinha aqui como se ele tivesse feito isso aqui, tá? Converse com os colegas e professor. Vocês consideram essa forma de publicidade eficiente? Justifiquem. O que vocês colocaram, sim ou não? Eu não sei se é de todo suficiente, mas pelo menos são estratégias diferentes, assim, no sentido que chame atenção. Por que isso não chama atenção? Imagina se você se deparar com uma propaganda dessa de um pente penteando os fios. Ou aqui que você pode pegar no dente. Provavelmente propaganda do dente, né? Eu acho que eu nem coloquei aqui. E essa aqui, do corretivo que pinta a faixa. Diferente é. Não chama um pouco a atenção? Chama. Não sei se chega a ser eficiente, mas chama a atenção, chama. Então, no meu ponto de vista, né? Claro que vocês podem ter colocado outro, eu colocaria da seguinte forma. Talvez não sejam mais de uma eficiência, mas chama a atenção. E por que chama a atenção? Além do tamanho estar maior, designa o produto está fazendo coisas usuais, porque isso aqui, para que nós usamos o corretivo? Não é para apagar algo que você escreveu a caneta? Ultimamente tem a caneta corretiva, nem é mais tanto esse líquido, né? Mas eu gosto desse. O que nós fazemos com o pente? Não penteamos o cabelo? Aqui, mostrando os dentes. Geralmente nós não vamos ao dentista. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo outro tipo de uso desses produtos, penteando meio fio. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Que desembaraça tudo esse pente. Então, na verdade, eu não sei se chega a ser eficiente, mas que chama atenção, chama, tá? Então, eu colocaria dessa forma. Se você colocou de outro jeito, se você acha que é eficiente, ótimo. Se não, é só justificar, tá bom? Uso dos porquês. Leia a tirinha produzida a seguir. Qual é o significado da vida? Por que estou aqui? Por que está aqui? Você está aqui porque esta é a sua taberna predileta. Então vamos lá. A graça da tira está na quebra de expectativa. As perguntas feitas por H levam o leitor a pensar que ele está questionando seriamente a vida. Após refletir, observe o quadrinho do meio. Outro personagem apresenta uma resposta a H. Por essa resposta, de que modo o personagem parece ter entendido o questionamento de H? Como que vocês colocaram aí, turma? O que vocês acham? Como que ele acha que entendeu a pergunta dele? Então seria como? É como se ele tivesse, né? Porque aqui, ó, quando ele diz assim, qual o significado da vida? Por que estou aqui? Ele quer dizer assim, o que minha vida significa? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui neste momento? E aí o amigo dele fala que é porque é a taberna predileta dele, não é verdade? Mas o personagem H, ele faz um questionamento tão complexo, porque imagina você falar qual é o sentido da vida, você sabe qual é o sentido da vida? Não é verdade? Ninguém sabe qual é o sentido, entre aspas, da vida. Então é um questionamento complexo. Mas a resposta recebida é tão trivial, ou seja, tão boba, tá? Que o torna o questionamento banal, de tão boba que ela é. Bom, no primeiro quadrinho, temos a expressão porquê separada, escrita separadamente. Na fala produzida no balão,
desse quadrinho, em que tipo de frase ela é empregada, responda no caderno. Em pergunta feita de forma direta, porque separado pode ser tanto de forma direta ou indireta, tá? Chamada interrogativa direta. No último quadrinho, a expressão está escrita numa só palavra. Por quê? Em que tipo de frase ela é usada? Em frase afirmativa que procura expor uma explicação para uma pergunta. Em seu caderno, formule uma regra sobre o emprego dos termos porquê separado e porquê junto, com base na observação das falas do personagem, da tira de H. Então, você pode escrever que porquê nós fazemos em frases interrogativas e porquê numa só palavra em frase afirmativa que fornece uma explicação ou uma causa, ou dando uma resposta para a pergunta. Ok? Então, aqui nós temos que ler essa tirinha novamente. Você deve casar com um cavaleiro numa armadura reluzente. Por quê? Assim vai ter menos roupa para lavar. No último quadrinho, a personagem Helga afirma que casar com um cavaleiro que use armadura reluzente diminui a quantidade de roupa para lavar. Sua filha, no entanto, olha para ela com um ar de incerteza. Qual é a provável crítica que pode estar implícita na relação das duas mulheres com essa fala? Então, qual? Aqui eu tenho uma sugestão. Helga parece ter certeza de sua afirmação, pois não questiona o papel doméstico dado à mulher, que é reproduzida em sua fala. A filha, no entanto, demonstra incerteza na expressão do rosto, e isso pode ser sinal de discordância ou de estranhamento em relação à fala da mãe. No primeiro quadrinho dessa tira, emprega-se porquê separado com acento. Compare essa grafia com a expressão que você observou no primeiro quadrinho da tira anterior. O que há de comum entre elas? Então, está grafada separadamente. Isso que é comum entre as duas, em uma frase interrogativa. Graficamente, qual é a diferença entre essa forma e o do primeiro quadrinho da tira anterior? Então, turma, qual que é? Há um acento circunflexo no que do segundo quadrinho, da segunda tirinha, ok? Então, seria o acento circunflexo no que. Aqui, ele explica para nós o que eu já expliquei na aula anterior. Ela não veio por quê? Interrogativa direta com ponto de interrogação no final de frase. Não veio, não sei porquê. Interrogativa indireta com ponto final. Então, esse porquê separado com acento eu posso usar tanto no final com interrogação, quanto no final com seja interrogativa direta ou afirmativa com ponto final, tá? Leia a tirinha produzida abaixo e depois responda as questões no caderno. Sim, sei porque estou em recuperação. É porque não me saí bem no primeiro turno, quero dizer, no primeiro semestre. Ou coisa que o valha. Então, no primeiro quadrinho, a fala da menina começa por uma afirmação. Que palavra dessa frase relaciona a fala da menina com uma provável fala anterior? Explique. A palavra sim, pois responde a uma suposta pergunta anterior, aqui ó, sim, tá? Então, é como se alguém tivesse perguntado alguma coisa. Observe que a expressão porquê no primeiro quadrinho pode ser substituída pela expressão porquê, motivo ou por qual razão. Leia em voz alta as frases do primeiro quadrinho, experimentando a substituição e em seguida reescreva a frase no caderno com a modificação indicada. Eu não vou ler aula porque eu estou quase sem voz. Minha garganta está um pouquinho ruim esses dias. Esse tempo seco, tem que beber muita água, viu, turma? Então, aqui ó, sim. Sei por quê, por qual motivo estou em recuperação. Bom, é essa substituição que você vai fazer, ok? Então, eu tenho o porquê separado sem acento, que eu posso substituí-lo também pelo qual, ou as suas derivações no plural. Eu não faço somente perguntas diretas e indiretas, não. Posso fazer substituição por essas palavras aqui. E eu tenho porquê junto com o acento que nós vimos que é um substantivo. Geralmente vem antes o quê? De um artigo, indica o motivo, a razão. Então, atividades dos porquês. Você teria que reescrever no caderno substituindo o quadrado pelos porquês. Então, vamos ver como que ficou, se vocês acertaram tudo.
A. O clima da Terra está se alterando porque os gases expelidos sobretudo pelas indústrias, intensificam o efeito estufa. Aqui é como se eu estivesse respondendo uma pergunta. Por que junto sem acento? Tá? Por que há tantos casos de doenças no pulmão nos dias de hoje? Na poluição, né? Porque separado, sem acento. Ele não explicou o porquê de sua atitude. O que eu tenho ali antes do quadrado? Um artigo, né? Então, um motivo da sua atitude. Porque junto com acento. Você não foi à nossa casa. Por quê? Pergunta no final de frase, né? Porque separado com acento. Não queremos saber por que as ruas estão tão esburacadas. Queremos que sejam consertadas. Porque separado sem acento. Não queremos saber por qual motivo as ruas estão esburacadas, tá? O governo deve esclarecer o porquê, de novo, ó, de tantos impostos. O porquê, artigo antes, porque junto com acento. Não volte tarde, porque há risco de ser assaltado. É como se você estivesse respondendo ali uma pergunta, né? Por que eu não posso voltar tarde? Porque há risco de assalto. Bom, porque junto, sem acento. Ela ficou irritada, porque separado com acento, final de frase. Todos querem saber por que houve tanto rigor na entrada do show, porque separado, sem acento. Aqui é uma pergunta indireta, aqui, ó, todos querem saber. Pergunta indireta também, por que separado, sem acento. Ali é uma pergunta direta, por que houve tanto rigor na entrada do show? É o contrário. Primeira pergunta indireta, segunda pergunta direta. Também porque sem acento separado. Houve tanto rigor na entrada do show. Por quê? Porque separado sem acento, com acento, final de frase. Pergunta. Conseguimos perceber por que você se retirou. Ficou magoado com a falta de respeito das pessoas. Porque separado sem acento. Conseguimos perceber por quê. Qual motivo? Ok? A 2 a mesma coisa. Você vai reescrever o texto seguindo o caderno usando adequadamente os porquês no lugar do quadrado. Então, eu não vou ler tudo, já vou dar a resposta. Aqui, ó, eu tenho o título com uma pergunta. Pergunta direta, por que separado sem acento? Por que aquecer e alongar antes de praticar exercícios? Ok? No meu primeiro parágrafo, no final, eu tenho uma pergunta no final da minha frase. Não é isso? Deixa eu ver se é isso. São fundamentais antes de praticarem exercícios. Quer saber o porquê? Então, mesmo eu tendo uma pergunta, no final da minha frase, o que eu tenho antes? Um artigo. Então, neste caso, eu não vou usar o porquê separado com acento, eu vou usar o porquê junto com acento. Isso por quê? Porque eu tenho um artigo antes, então ele se transformou em um substantivo, motivo, tá? Quer saber o motivo? Quer saber o porquê? Ok? Espero que tenha entendido. Não vai ser separado com acento, porque mesmo sendo uma pergunta no final da frase, eu tenho um artigo antes e aqui ele está designando um motivo. Quer saber o motivo? Então, quer saber o porquê? Substantivo, tá? E no último, aqui embaixo, eu tenho quem pratica natação, por exemplo, precisa de exercícios específicos para alongar os músculos dos braços. Por quê? Por que essa pergunta direta aí? Porque o esforço na água exigirá muito deles. Olha, explicação. Porque junto sem acento, tá? Como se você estivesse respondendo uma pergunta. Por que motivo? Porque o esforço na água exigirá muito deles, ok? Leia a tirinha. Então, aqui o que tem para ler quando chega aqui? Não posso molhar o pé. Não posso molhar o pé. Nenhuma gota. Aí, aqui, ó. Aqui vai ser porque separado, sem acento, pergunta direta. Por que não voa? É que não vale voar. Faça as atividades. Por ser um pássaro, seria muito fácil a Andorinha voar. Por que você acha que ela não quis utilizar essa habilidade para não molhar os pés? Bom, provavelmente ali é um jogo que ela está fazendo, uma brincadeira. Então, ela quer ver, ela não quer molhar os pés, mas ela não quer voar para isso. Ela quer conseguir sem voar. Ela não quer molhar os pés, mas ela quer conseguir fazer isso sem voar, ok? Porque provavelmente ali é uma brincadeira, um jogo, tá? No penúltimo quadrinho, ocultamos um trecho da fala da amiga da Andorinha, Luna. Reescreva essa fala completando-a com uma das opções. Então, nós vimos lá que é o porquê separado sem acento. Pergunta direta.
Reescreva o último quadrinho com a resposta de Lola, utilizando por quê. Então, aqui é porque não quero voar, já que é uma resposta, né? É uma pergunta direta, porque sem acento junto. Então, aqui ele fala para nós, né, que nessa unidade nós trabalhamos aí com as propagandas, com propagandas distintas, a convencer o leitor de coisas diferentes, né? A primeira, eu sou catador, tem o objetivo de convencer numa ideia. A segunda, de comprar um tênis, um produto. Agora, leia outra propaganda para saber qual a intenção pode ser identificada. Então, eu tenho um slogan: o capacete protege o que os pilotos têm de mais importante, tudo que já aprenderam, que é o cérebro. O conhecimento está aqui, por isso que nós temos que proteger bem a nossa cabeça. Então, eu tenho um argumento, não é isso? E eu tenho uma personagem, eu tenho o desenho de um carro de corrida, né? Um Unicef. Então, aqui temos argumentos. Felipe Massa é o campeão da Unicef para as crianças brasileiras, do Unicef. Título que dá ele oficialmente a missão de ajudar e promover e defender os direitos de meninos e meninas. Um vencedor nas pistas, agora também guiando milhares de crianças pelo caminho da educação. Um exemplo a ser seguido e, se possível, ultrapassado. Converse com os colegas e o professor. Pode fazer, né? Então, o que significa Unicef, turma? Sigla em inglês para Fundo das Nações Unidas para a Infância. Qual seria o objetivo dessa propaganda do Unicef? Então, qual é o objetivo? É convencer o leitor de uma ideia, promover e defender os direitos de crianças. Tá? Observe a propaganda novamente. A imagem. Vamos ver. O que ela representa? Uma possibilidade de resposta, um carro de corrida, foi até o que eu falei, um carro de Fórmula 1. De que material esse objeto parece ser feito? De livros, né? Aqui, ó, de livros, um sobre o outro, de livros sobrepostos, de uma coleção de livros. Qual é o objetivo dessa construção? A ideia é relacionar ser corredor de carro com a formação e o conhecimento. Slogan. Que palavra do slogan faz a revelação dele com o que aparece na imagem? Então vamos lá, o capacete aqui, ó. O capacete fala bem no início, tá bom? Então aqui, ó, o capacete, porque ele fala no início que o capacete protege o que o piloto tem de mais importante, que é a cabeça, não é verdade? Então tudo que nós aprendemos está o quê? No nosso cérebro, na nossa memória, tá? Releia os argumentos listados. Qual você destacaria para produzir mais efeito? Aí a resposta: todos os argumentos são incisivos, ou seja, são importantes. Promover e defender os direitos de meninos e meninas, guiando milhares de crianças pelo caminho da educação. Um exemplo a ser seguido. Após analisar todos os elementos, converse novamente. Qual é o objetivo dessa propaganda? Então, qual que é o objetivo da propaganda que vocês colocaram, que vocês puderam perceber nas imagens, na escrita do slogan, no argumento? O que traz, então? Qual que é o objetivo dessa propaganda? Então, a propaganda pretende convencer da importância do conhecimento, da leitura para a formação de qualquer área de atuação. Ou seja, para você ser um piloto de Fórmula 1, você também tem que estudar, ok? Você também tem que ler. Por isso que o carro aqui é feito com livros, tá? Para você ser um jogador de futebol, você também tem que estudar, ok? Você também tem que ler. Bom, turma, eu termino por aqui. A aula ficou longa, né? E lembrem-se, juntos no caminho certo.